Atenção, porque neste vídeo eu vou te contar os pontos mais importantes sobre os motores Aerospikes. Caso você não saiba, eles já demonstraram ser mais eficientes, mais leves e mais simples do que os foguetes convencionais. Então a pergunta é, se os Aerospikes são tão bons, se têm tantas vantagens, por que nenhuma empresa aeroespacial está usando eles atualmente? Neste vídeo falaremos sobre isso. Olá, viciado em ciência, sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial, e seja bem-vindo a este canal. O tema dos Aerospikes é fascinante. Como mencionei anteriormente, quando alguém vê isso pela primeira vez, é difícil acreditar. Então sente-se, prepare-se, porque este vídeo vai ser incrível e você vai entender. Por que os motores Aerospikes não são usados? Antes de iniciarmos, vamos compreender o que são os motores Aerospikes. Para aqueles que não fazem ideia, recomendo que assistam ao vídeo que deixo no canto. Para aqueles que já conhecem os motores Aerospikes e assistiram a esse vídeo, deixem-me revisar novamente alguns pontos que precisam ficar bem claros. Os motores Aerospikes são um design diferente dos bocais típicos que são usados pelos foguetes. Um bocal convencional, que também é conhecido como bocal em forma de sino, prende o ar entre suas paredes. No entanto, os Aerospikes permitem que o ar ambiente entre em contato com o ar que sai do motor. Isso faz com que a pressão do ar ambiente atue como se fosse uma parede e o processo seja otimizado. Ou seja, o empuxo que se consegue com os motores Aerospikes é superior ao que se consegue com os motores convencionais. Se você se lembra da série de vídeos que fiz sobre bicos, cujo link deixo no canto. Sempre falávamos que o mais importante quando estamos falando de um bico convergente e divergente, o mais importante de tudo é a relação entre a área de saída do bico dividida pela área da garganta. Uma vez que você sabe essa relação, sabe essa razão, pode saber qual será o número de Mach na saída e a pressão na saída. E como já dissemos, o empuxo ótimo é alcançado quando a pressão de saída do ar do motor é exatamente a mesma que a pressão do ar ambiente, o ar que envolve o foguete. Mas aqui havia um problema, pois os foguetes decolam do nível do mar e sobem até o espaço. Pois a pressão ambiente, a pressão atmosférica, vai diminuindo desde a decolagem até chegar ao espaço. Por isso, eles só estarão otimizados para um momento muito específico do trajeto. No entanto, os Aerospikes eles são completamente diferentes nesse sentido. Porque como a pressão ambiente vai mudando, e é ela que está atuando como parede. Quando a pressão ambiente diminui, à medida que o foguete sobe, a força que está sendo exercida sobre o ar que sai do motor é menor, então ele pode se expandir mais. Portanto, a relação fictícia entre a área de saída do bocal e a área da garganta muda à medida que o foguete sobe na atmosfera. Isso é o mais importante e foi o foco do vídeo anterior, então não vou me alongar mais. Se ainda tiver dúvidas, assista aquele vídeo. E além disso, os motores Aerospike têm outra grande vantagem que eu não comentei no vídeo anterior. E é que, como o ar está saindo por diferentes partes do bocal, por exemplo, aqui dá para ver que está saindo pela direita ou pela esquerda. Então, se você quiser conseguir um empuxo vetorial, não precisa criar um gimbal que gire o foguete e oriente a saída do fluxo. Você simplesmente poderia reduzir a quantidade de ar que sairia por uma parte do motor. E isso faria com que fosse gerada uma diferença de empuxo entre os dois lados e geraria uma rotação. Ou seja, você poderia girar o foguete simplesmente aumentando a potência de um lado em relação ao outro. E isso simplificaria muito o processo de design e fabricação do foguete. Mas agora sim, de verdade. Se tem tantas vantagens, por que não está sendo utilizado atualmente? Bom, existe uma razão principal, e realmente é só uma, ou seja, é apenas uma razão que derruba tudo isso. É verdade que existem outras coisas um pouco menores por trás, mas a razão principal é a questão do resfriamento. Vamos lá. À primeira vista, pode parecer contraintuitivo, já que se você reparar, estamos substituindo uma parede na parte divergente por o ar ambiente. Não é necessário refrigerar essa parte. Mas bem, na verdade o que estamos fazendo é que estamos levando uma das paredes do tubo, estamos colocando do outro lado. Então, na verdade, isso não tem nada a ver. Além disso, em um tubo convergente e divergente, a pressão ao longo do tubo diminui, mas também a temperatura.
Portanto, a temperatura na parte divergente é muito mais baixa do que na garganta ou na parte convergente. Portanto, realmente o problema da refrigeração aparece na garganta e na parte convergente do tubo, porque, pela natureza dos motores Aerospike, a garganta de um motor Aerospike sempre será maior do que a garganta de um motor convencional. Quando você desejar que o fluxo de ar seja igual em ambos os motores, ou seja, para a mesma quantidade de ar, a garganta de um motor Aerospike sempre vai ser maior. Isso é fácil de ver, porque se você olhar para um bocal convencional em forma de sino, temos um círculo pelo qual o ar passa. No entanto, em um motor Aerospike, o ar passa por uma coroa cilíndrica. Por isso, eu disse no vídeo anterior que é muito importante entender o que estamos vendo quando olhamos um esquema de um motor Aerospike. Ao ver imagens típicas em 2 dimensões, como a que eu mostrei antes, é preciso ter em mente que aquilo é, na verdade, um corpo de revolução tridimensional. Não é tão simples de ver, na verdade. Então é aqui que vem o problema, porque tanto na parte convergente quanto na garganta temos uma coroa cilíndrica. Na parte convergente, é uma coroa que vai se estreitando aos poucos. Certo? O problema é que aí temos 2 paredes para refrigerar. Se você reparar na coroa cilíndrica, temos o círculo interno e o círculo externo, e ambos precisam ser refrigerados. Dá para fazer uns cálculos bem rápidos para você entender como aumenta muito a superfície que você precisa refrigerar com um motor Aerospike. Se você se confundir com os números, tudo bem, depois eu vou agrupá-los, mas quero explicar o processo caso alguém queira acompanhar. Eu suponho que sim, já que realmente o canal tem um nível muito bom, então imagino que a maioria de vocês consegue acompanhar. Imagine que quiséssemos ter uma garganta de 50 metros quadrados. Sei que é uma loucura, é muito grande. Vamos falar em números inteiros, sem casas decimais, para não perder o sentido. Não quero ficar com 0,003 metros quadrados. Então, isso, imagina, uma garganta de uns 50 metros quadrados. Em uma tubeira convencional em forma de sino, o ar passaria por todo o círculo. Ou seja, teríamos π vezes r ao quadrado, que teria que ser igual aos 50 metros quadrados, e daí facilmente poderíamos isolar o raio e saber qual é o raio que nossa garganta teria que ter. Ao isolarmos e calcularmos, chegamos a um raio de 3,9 metros, mas no entanto, se agora tivéssemos um motor Aerospike em que quiséssemos que a parede interna tivesse um raio de 3, por exemplo, calcularíamos o raio da parede externa. Sabendo a fórmula da área de uma coroa cilíndrica, bom, então, substituindo o raio do círculo interno por 3 metros e sabendo que a área da coroa tem que ser 50 metros quadrados, obtemos um raio de 5 metros para o raio externo da coroa cilíndrica. E com os resultados obtidos com os raios, eu os agrupo para que você veja. Pois, por exemplo, aqui nós teríamos que resfriar a superfície da parede, que na verdade seria o mesmo que o perímetro do círculo. A fórmula do perímetro do círculo é 2 vezes π vezes r. Para o tubo em forma de sino, teríamos que resfriar cerca de 25 metros de perímetro. Mas quando comparamos agora com a coroa cilíndrica, a diferença é abismal. O perímetro do círculo interno fica em torno de 18 metros, mais ou menos, enquanto o do círculo externo fica em 31. Ou seja, teríamos que refrigerar os 18 metros do círculo interno, mais os 31 metros do círculo externo, que aproximadamente dão uns 49 metros. Comparando isso com os 25 da tubeira em forma de sino, acho que você já pode ter uma ideia de onde está o problema. Isso não significa que seja impossível fabricar um motor Aerospike. Motores Aerospike já foram fabricados e testados. O que acontece é que, no final das contas, perceberam que não vale a pena, porque surge muita complicação só para conseguir resfriar as paredes. Mas estou convencido de que, em todos os projetos em que se quer projetar um foguete do zero, eles têm essa ideia de motor Aerospike de primeira. Então, provavelmente seria feita uma análise de quanto mais custa um foguete Aerospike em relação a um foguete com formato de sino. Sabendo que, claro, o motor Aerospike vai te dar um desempenho melhor depois quando você quiser fazer um lançamento. Não estamos falando apenas de custo em dinheiro, de novos sistemas que você teria que adicionar para que possa ser resfriado, etc. Não, também estamos falando de custo em peso.
Porque lembre-se de que quanto mais pesado for o seu foguete, menos você vai conseguir colocar em órbita. Mas enfim, existem outros fatores secundários que são contra os motores Aerospike, como por exemplo o que vou te contar agora mesmo. E é que na verdade não houve nenhum foguete Aerospike que tenha sido utilizado operacionalmente que tenha seguido em frente. Dos testes dos ensaios, não há nenhum. Então, fazer um foguete em forma de sino, você já sabe passo a passo o que vai ter que fazer, já sabe o que as autoridades vão exigir para que possa ser certificado, etc. É como se você já tivesse o roteiro pronto, bastando segui-lo. Mas com os motores Aerospikes não é assim, porque ainda não existe nenhum. Então não se sabe que problemas podem aparecer por coisas que ainda nem consideramos. No final, quando estiver em dúvida entre os dois, acabe escolhendo os motores em forma de sino. Acontece um pouco com os aviões. Os aviões todos têm o mesmo formato e há muita gente que diz que seria possível fazer aviões com designs diferentes e que seriam mais eficientes. Sim, mas seria complicado introduzir e fazer com que a nova tecnologia seja aceita. Você teria que ir quebrando barreiras e isso no final vai sair caro para você. E é por isso que os motores Aerospike não são utilizados. Embora, para ser justo, é preciso comentar que existe uma empresa que está utilizando ou que pretende utilizar chamada Arca Space. Na verdade, tenho me interessado pelos projetos que eles realizam e acho que mereceria um vídeo à parte. Deixem nos comentários. O que acham? Tem interesse que eu fale? Desse projeto. Entrei em contato com eles por e-mail para fazer um vídeo realmente bom. Além disso, também vale comentar que uma das propostas para substituir o ônibus espacial realmente foi boa. Era um motor Aerospike, o 33 da Lockheed Martin. Mas enfim, por questões de custos e o de sempre na engenharia, no final das contas o ônibus espacial não foi substituído. Aliás, vou fazer um vídeo falando desse projeto, porque é incrível e muito bom. Acho que é necessário neste canal para que a comunidade hispânica esteja bem informada sobre o que realmente era o ônibus espacial. E com esses 2 vídeos, concluímos a série sobre Aerospice, que na verdade não foi uma série, pois foram apenas 2 vídeos. Acho que com os 2 que fiz dá para entender perfeitamente como funcionam e por que não são utilizados. Isso representa totalmente a magia da engenharia. O fato de um design te dar resultados melhores do que outro não significa que ele seja superior, pois é preciso considerar os custos extras que podem surgir nesse design. Por exemplo, muita gente me pergunta: "Ei, por que os aviões comerciais não têm, por exemplo, a possibilidade de decolar verticalmente? Ou por que os aviões não têm um paraquedas enorme para pousar em caso de emergência? Seria incrível se pudesse fazer isso, mas isso tornaria voar muito mais caro. E eu tenho 100% de certeza de que eles já fizeram esses cálculos para todas as ideias malucas que já tiveram. E no final perceberam que não vale a pena. Por exemplo, também me perguntam sobre empuxo vetorial em aviões comerciais, mas é a mesma coisa. Para quê? Você vai ter mais manobrabilidade, mas o custo que vai gerar para ter só um pouquinho a mais de manobrabilidade não vale a pena, não compensa, e é por isso que não se utiliza. E bom, saindo desse assunto, deixa aí embaixo a sua opinião sobre os motores Aerospikes. Você acha que realmente vão ser úteis nos próximos anos? Isso ainda vamos ver. Independentemente da sua opinião, muitos de vocês provavelmente acham que sim ou que não. Coloquem aí nos comentários, porque eu tenho muito interesse em saber a opinião dos viciados em ciência. Vocês já sabem, foi um prazer estar com vocês esse tempo. Se curtiu o vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e assista esse vídeo aqui. Como sempre, acima de tudo, ciência pesada.